muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar do legítimo palácio sobre rodas da Land Rover. Nós não vamos falar de qualquer carro não, nós vamos falar do máximo, do topo, do teto. Range Rover. Tudo aquilo que esta montadora pode oferecer em termos de utilidade, luxo, conforto e tecnologia. E eu diria o seguinte, estamos aonde? No First Line. Nossos especialistas, a nossa recomendação quando o assunto é a compra de veículos Land Rover ou até mesmo a manutenção desses veículos. Mas a nossa história, temos um amigo novo aqui, nós vamos explicar para vocês qual que é o papel dele aqui, mas antes, para quem está chegando aí, vamos explicar o carro. Porque a história do Amigos por Carros é extremamente íntima com a quarta geração desse Range Rover, designada L405. Lançada no Salão de Nova York de, se não me engano, 2013, a história é muito simples. Uma revolução sem precedentes para a marca. Pela primeira vez, um chassi monocoque em alumínio. O que isso quer dizer? Aquela história de chassi e carroceria colocada em cima se encerrava por ali, pelo menos para o Range Rover. Na época, o grande argumento, até 420 quilos a menos que a geração que saiu de linha em 2011. Para o Brasil, a gente viu essencialmente três grandes motorizações desse carro. 3.0 V6 turbo diesel, 4.4 V8 biturbo diesel e, obviamente, a tradicionalíssima 5.0 V8 Supercharger. O tema deste vídeo especificamente é falar do ponto doce, ou melhor, o ponto agridoce, aquele que todo mundo quer. Qual que é, Flavião? V8 biturbo Vogue. É isso aí, meus amigos. Nós vamos falar da V8 diesel, que é o que todo mundo quer, porque ela é mais vitaminada de potência e torque do que a V6 diesel. Estamos falando de 339 cavalos para 71 kg de torque. E, ao mesmo tempo, um pouquinho da praticidade e da autonomia do powertrain movido a óleo diesel. Em termos de versões de acabamento, a V8 diesel ela foi oferecida aqui no Brasil em duas, essencialmente, dos pacotes. A Vogue SE e a primeira das Autobiographies. A Vogue de entrada, motorização V6 diesel, e as SV Autobiography e SV Autobiography Long Wheelbase apenas com o 5.0 V8 Supercharger. Como não poderia ser, comprar um brinquedo desse não é uma aventura para desavisados. Você tem que saber muito bem o que você vai fazer e, bom, quem compra um brinquedo desse está querendo saber todos os custos envolvidos. Nessa tela vocês podem ver a cotação de seguro feita pela corretora mais especialista em veículos premium do Brasil, Franqueira Corretora de Seguros. Mas para vocês que nos assistem, uma novidade sem precedentes. Às vezes a pessoa fala, cara, onde eu vou achar o carro? Eu não sei achar carro, me ajuda, Deus! Explica um pouquinho para eles a nova comodidade que a First Line tem. Bom, vamos lá. Além da pré-compra, que a gente já vinha fazendo, então a pré-compra como é que funciona hoje? Você acha um carro no mercado, traz para nós vamos fazer a avaliação mecânica e eletrônica desse carro para te dizer o que a gente encontrou ou não encontrou naquele carro que precisa de manutenção. Se a gente identificou alguma coisa, nós vamos detalhar isso para você, peça, mão de obra, e te dar um orçamento de quanto você gastaria para deixar aquele carro todo em ordem. A pré-compra agora, nós temos um plus nessa pré-compra, que é buscar o carro personalizado para você, que aí é onde entra o Eric, que é o nosso parceiro aqui, nosso sócio aqui na First, para parte de pré-compra, que é ele quem vai cuidar disso, ele quem vai buscar, e aí ele pode explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona essa nossa personalização, como é que a gente acha esse carro e qual a segurança que isso traz a mais para o cliente, a comodidade que isso traz a mais para o cliente. Legal, pessoal, é a primeira vez que eu estou aparecendo num vídeo aqui com vocês, então eu quero dizer que é um grande prazer passar a fazer parte desse grupo tão vitorioso. Para mim realmente está sendo um divisor de águas. A First Line ela já sentia uma necessidade nos clientes que queriam não só fazer um pré-compra, mas realmente ter o caminho para chegar até os carros. Era uma dor que realmente os clientes já nos sinalizavam e a gente não conseguia atender. O que a gente montou, pessoal? A partir de agora, a gente vai continuar fazendo o que já, de certa forma, funciona muito bem, que é a pré-compra com avaliação mecânica e eletrônica. E, além disso, a gente vai juntar a esse pacote mais algumas caixinhas, mais algumas verificações. A gente vai fazer verificação
documental. Isso envolve entender se o carro tem algum bloqueio, algum problema que impeça de ser vendido. A gente vai verificar a estrutura do carro para saber se ele já teve ou não alguma batida. Além disso, uma avaliação do exterior do veículo, do interior do veículo, dos componentes elétricos do veículo, mas não para por aí, pessoal. A gente vai dar ao nosso cliente também um suporte jurídico com elaboração de contrato de compra e venda. Não satisfeitos, a gente ainda vai ajudar com informações tributárias para que sejam lançadas nas declarações de imposto de renda, tanto do vendedor quanto do comprador. E Flávio, é legal dizer o seguinte, existe ainda mais uma outra questão. Para quem está anunciando um carro hoje na internet para vender, ou para quem está procurando, a quantidade de golpes é tamanha, tem tanta gente tentando dar golpe, tanta gente efetivamente caindo no golpe, que nós vamos ser justamente o escudo. Nós sabemos como os golpes funcionam, nós sabemos como os golpistas se portam e a gente, com esse pacote de serviço, vai também impedir que os nossos clientes caiam nesse tipo de golpe. É isso, pessoal. Esse é um novo serviço que nós aqui da First Line estamos oferecendo justamente para atender essa demanda que a gente já sentia que existia. Meus amigos, a solução está aí. Porteira fechada, não precisa mais se preocupar. Você que sempre sonhou em ter um Land Rover, mas morria de medo, não precisa mais, porque agora é de porta a porta. Você diz o que vocês querem e esses caras vão atrás para você. E para você que também está olhando o carro, achou alguma coisa, quer trazer para o pré-compra, a porta está mais do que aberta. Ericão, é um prazer contar com você, ainda mais sabendo da sua história, que o Ericão começou sendo um espectador do APC, e hoje a gente está aqui para contar essa história toda, certo? Isso aí. Legal, gente. Maravilha. É um grande prazer estar me juntando ao grupo. Podem continuar contando conosco aqui da First Line e mais do que nunca com essa nossa parceria com você, Paulo. Obrigado, hein? Uma honra. Eu que agradeço. Mas, Vogue. Aliás, todo mundo conhece a Range Rover atualmente como Vogue mesmo. Sim. Range Rover é uma coisa tão emblemática que se tornou até mesmo uma linha de produtos hoje. Linha de produtos essa que é formada por Evoque, Velar, Sport e a Vogue propriamente. E a missão foi simples. Lá na década de 70, a montadora foi a primeira a pegar toda a praticidade e utilidade de um carro off-road e conciliar com luxo, conforto e refino. Em suma, uma Vogue dessas é basicamente o equivalente a um BMW Série 7, um Mercedes Classe S, um Audi A8 e, por não dizer, um Bentley Continental Flying Spur Sedan. Muito antes de Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, o topo dos britânicos quando o assunto era SUV desse padrão, era este brinquedão aqui. Todas as versões equipadas com câmbios F de 8 marchas. Este carro inaugura a última geração do Dynamic Response System, que é justamente feito para pensar, isso aqui é um prédio sobre rodas. Imagina a oscilação de carroceria nas curvas. O carro contrabalanceia para ele não ser, graças ao DRS. E, obviamente, não poderia falar All Terrain Response, o máximo, o ápice do que a Land Rover pode oferecer num carro está nesse veículo, certo? Certo. Flavião, Vamos lá. aonde o calo aperta? Dá para ter? Esse carro, eu falo com todas as letras, é excepcional o carro em todos os sentidos, na minha opinião. Em termos de conforto, do que ele entrega. Hoje, já em termos de preço, eu acho que o que o carro tem, eu acho que ele está numa faixa de valor que é bem interessante. Não é um carro que está toda hora na oficina, os tipos de problemas que a gente encontra. Por exemplo, essa daqui, ela veio por conta de um vazamentinho numa junta lá de cima do motor, tem que desmontar bastante coisa, mas nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Então, são problemas relativamente simples que a gente pega nesses carros. Lógico, a gente ainda enfrenta, por conta do nosso piso, problema de suspensão, de bandeja, de bucha, como qualquer outro carro, né? Não foge disso. Lembrando de novo, né? Tem casos que o carro desgasta muito rápido, mas eu sempre friso o seguinte: o pessoal às vezes acostuma a andar com o carro, é um carro extremamente confortável, que quem está andando não sente o que o carro está sentindo do asfalto. Então o carro absorve demais e aí quem sofre é a suspensão. Mas não O carro está pensando em você, em te fazer feliz, e você julga e condena e acha que o carro quebra. É isso aí. Então dá um cuidadinho na suspensão dele, anda com mais cuidado nesses lugares com mais trepidação, mais pancada. O carro absorve muita coisa, mas ele aguenta muito. Vamos começar do começo, do coração da coisa.
todo mundo que tem um pouquinho de sensatez quer o V8 turbo diesel. Vamos falar desse motor. Que tipo de BO existe? Existe BO? Aqui na oficina, a gente não pegou nenhum BO sério nesse carro, de verdade. Nessa motorização? Nada. É um carro que geralmente vem para fazer revisão, um probleminha de barulhinho de suspensão, que é uma bucha, geralmente, a gente vai mostrar isso mais detalhado ali, mas não é um carro problemático, não é um carro que entra na oficina e fica um tempo. Tanto é que é um carro simples de mexer. Né? V8 diesel, mesmo com as turbinas não dá sopapo, não dá susto. Até agora a gente não pegou esse tipo de problema aqui, não pegou. Tem os cuidados que a gente recomenda, mas é um carro que quem tem geralmente é um carro que roda bastante em estrada, é um carro que o pessoal gosta de andar, quem tem demora mais a vender justamente pelo que o carro entrega, pelo conforto, custo-benefício do carro. Eu acho que é bem interessante, então o pessoal demora mais a vender esse carro. É comum, essa daqui mesmo, é um carro com mais de 100 mil quilômetros. Então você acha bastante, as Vogues que tem à venda geralmente tem uma quilometragem alta, porque é o carro que quem tem gosta bastante e evita vender. Mesmo porque se o cara rodar mais de 100 mil quilômetros com a V8 Supercharger, possivelmente ele está meio falido pelo que ele gastou de combustível. Sim. Mas só que a diesel, para dar uma noção, a Land Rover declara o consumo urbano desse motor na casa de 6,5 km, 7 e na estrada pode chegar até 10 km por litro para um tanque de mais de 85 litros, certo? Esse tanque acho que é 105 litros, se eu não estou enganado. 105? Da V8 acho que é 105, da V6 que eu acho que é 85. É autonomia paleléu, certo? Bastante. Tá bom, então quer dizer que assim, assumindo que o carro teve um dono que vai ser apurado num pré-compra, motorização V8, quilometragem alta, não é algo, V8 diesel, não é algo que te assustaria na compra do seminovo. Não é. E são carros, você pega esse mesmo carro aqui, esses dias a gente estava com uma outra, com o mesmo motor aqui, você vê que é um carro que não mostra a quilometragem que ele tem. Ele não mostra. Né? A gente ainda vai fazer uma de uma V6 que tem para lá de 150 mil quilômetros. Relaxa, a gente podia testar e gravar esse carro para a galera ver. Porque o pessoal chega aqui, olha, às vezes não acha que o carro tem a idade que tem, não tem a quilometragem, não faz ideia, às vezes, a quilometragem que o carro tem, acha que o carro é extremamente pouco rodado, vai ver, tem mais de 100 mil quilômetros com facilidade e é um carro que não demonstra isso. Vou fazer uma pergunta, que tipo de diesel um motor como esse consome? S10. É o top, não dá para inventar, não dá para botar diesel de caminhão. Não adianta querer fugir disso. Recomendação, dica rápida que a gente fala no detalhe do diesel, né? Já é um carro que o perfil é estrada, mas se a pessoa quer comprar um carro desse para usar só em cidade, a gente recomenda. Coloca o carro de vez em quando na estrada. Por quê? O sistema diesel ele tem mais fuligem, ele tem mais carbonização. E ele tem o sistema DPF nos filtros, sistema de EGR, das válvulas de EGR, que gera essa carbonização. O carro faz uma regeneração automática, só que ele só consegue fazer isso na estrada. Explicando em miúdos para vocês que nos assistem, é o famoso filtro de partículas do diesel, que é uma peça que, se você tivesse cuidado, você não vai se preocupar em trocar. É justamente isso que garante que o carro vai continuar saudável, que o motor não vai ter nenhum buraco de performance. E se você não fizer isso, trocar um filtro diesel de partículas não é uma conta barata, certo? É caro. Nós trocamos recentemente de uma Sport com motor 6 cilindros, a V6, foi acho que R$25 mil a peça. Isso porque você usou na cidade. Se você pegar uma estrada, e um carro uma vez por mês, o carro tinha 22 mil quilômetros, só que só cidade. Quem falou que não usar carro é bom, não foi uma pessoa, certo? Certo. Mais alguma coisa a pontuar quando o assunto é motorização? Não. Aqui então, não. Vou fazer outra pergunta para você. Câmbios F de 8 marchas nesse carro. Se você falar que os F de 8 marchas dá pau, eu vou ficar pelado e sair correndo aqui. Não, não vou fazer. Fala. Vamos trollar ele? Não dá pau, cara. Não pega pau nesse câmbio. Às vezes o que acontece, a gente começa a perceber um tranquinho que uma reprogramação, uma readaptação no câmbio resolve o problema. Porque em alguns casos, na Vogue eu não lembro de ter pego, na Evoque acontece mais isso. Quando principalmente troca o condutor ou troca o proprietário. Ele aprende como o condutor anda. Então a gente zera a memória do câmbio para ele aprender com o condutor novo. E aí ele começa a funcionar normalmente. Quando está no começo, porque se você deixa, isso gera um problema. Isso pode vir a dar um desgaste no câmbio, os trancos podem realmente prejudicar. Antes de entrarmos nas míticas bolsas Louis Vuitton, nós vamos falar de
Sistema de tração. Nós temos o All-Terrain Response, basicamente um sistema que hoje em dia é até automático, você não precisa mais se preocupar em selecionar, mas o carro vai estar em condições ótimas para neve, cascalho, areia, lama, barro, tudo que você puder imaginar, o carro pode enfrentar. Mas isso tudo comanda uma tecnologia, um diferencial reduzida desse carro. Que tipo de problema o potencial comprador pode enfrentar com o Terrain Response, com o sistema de tração desse carro? Existe alguma coisa fora do normal? Fora do normal não. A gente já pegou alguns casos de Vogue de esporte que ela começa a dar um tranco no diferencial traseiro. Existe também um procedimento recomendado pela Land Rover para se fazer antes de se condenar uma peça. A maioria dos casos que a gente pega, que você pega no começo, começa esses tranquinhos, um ruído, né, alguma sensação diferente no conduzir o carro, porque o carro é extremamente liso. Tem alguma coisa diferente, alguma coisa não está legal. A gente tem um procedimento de fábrica que é feito que você consegue resolver esse problema. Aí, em último caso, troca-se o diferencial. Mas é muito difícil. Você quer falar quanto custa um diferencial traseiro? Da Vogue eu não sei te falar, mas para lá de 30. Mas vocês viram que tem solução antes. Para isso que esses caras existem. Tem muita oficina por aí, muita concessionária que pega um brinquedo desse. Ah, não! Embucha aí um novo diferencial no cara. É contra esse tipo de coisa que a First Line está aqui para ajudar vocês. É o que a gente sempre fala assim, não espere o problema piorar. Por quê? Câmbio, diferencial, essas coisas que custam muito caro, às vezes a solução é mais simples quando você chega mais rápido no problema. Então a programação, ou às vezes uma troca de um óleo, de um filtro, enfim, tem alguns procedimentos que a gente consegue fazer antes de condenar uma peça dessa. Então, agora vamos falar de suspensão. Sistema bolsa, compressor, bandejas. Aonde o carro aperta no Vogue? Na Vogue, a Vogue é um carro difícil de dar problema. Mesmo nas gerações anteriores também, né? Mesmo nas anteriores, em termos de problema de suspensão, a Vogue, se eu for pegar pelo histórico que a gente teve, acho que teve mais problema no compressor do que na bolsa propriamente, no caso de Vogue, né? Quando acontece de furar uma bolsa também, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é a mesma resolução que a gente já dá para as Discoveries, para as Range mais antigas, que é tira o conjunto, manda para a fábrica, troca toda a borracha, todo o sistema de bolsa, bota um novo, vai custar aí R$ 2.700 uma bolsa. Eu lembro que se falava que esses carros, quando surgiram, eles integraram ainda mais o sistema de amortecedor e bolsa. Aqui tem um cuidado extra porque você tem dentro da bolsa um amortecedor eletrônico. Então o cuidado em fazer esse reparo é maior. Então assim, a parte que precisa de um cuidado maior é na desmontagem, na hora de fazer a substituição dessa bolsa, porque o amortecedor é eletrônico. Então tem um cuidado extra, precisa ser uma empresa que realmente saiba o que está fazendo, porque senão ele mata um amortecedor do carro desse. Aí além do problema da bolsa, que às vezes é só um vazamento, você causou um problema eletrônico no carro. Entendi. E Então você não é vai ter mais um bicho de 7 cabeças para quem sabe mexer. Exatamente. Porque a Vogue, se você for procurar para comprar a bolsa, ela não vende a parte, ela vende o amortecedor completo. Diferente das Range antigas, que você comprava só a bolsa à parte. Né? Então aqui é um conjunto todo, aí vem a paulada. É daí que vem o mito que a suspensão é extremamente cara, que é isso, que é aquilo. Por quê? Depende do jeito que você vai fazer. Entendi. Deixa eu te perguntar, em termos de custo de reparo, já que você falou que é um pouco mais complexo, encarece muito mais em relação ao sistema antigo? Não, vai variar pouca coisa, 100, 200 reais. Nós estamos falando de quanto para reparar uma bolsa dessa? Uma bolsa dessa em torno de 2.700, uma bolsa com 6 meses de garantia. Gente, para o carro que é, né? Mas bom, então o compressor em si, o que faria esse compressor dar problema? Seria uma bolsa furada mesmo ou ele pode ter uma síncope? Ferrou. Pode acontecer. A maior parte dos problemas de compressor que a gente pega, geralmente o carro teve um histórico ou teve naquele mesmo momento um problema de vazamento. Então o que acontece? Você tem um vazamento na linha, o compressor está mandando ar. Superaquece, trabalha forçado e acaba que se demorar muito ele vai dar problema. História de oficina, né? Aconteceu com um cliente. Estava na estrada, aconteceu de furar uma bolsa no Vogue. E o carro baixou, porque furou bem, estourou mesmo a bolsa, teve uma vazão muito alta que o compressor não mantinha a pressão, então a frente do carro caiu toda, ao invés dele pedir uma plataforma, ele seguiu, estava perto de São Paulo, seguiu. O que aconteceu?
ele perdeu, além da bolsa, que estourou, a outra bolsa do outro lado, porque andou murcho, e aí o carro soca ela, mastiga, e o compressor. Então, era para ele ter gasto com uma bolsa, ele gastou 2 bolsas e o compressor. Quanto custa um reparo de compressor num brinquedo desse? Hoje, o compressor, essa é uma história legal, a gente fazia reparo desses compressores, tinha kit. Só que aqui já é um sistema mais moderno, já não tem, os kits aqui já são diferentes, só que ele tem dado muito problema. Então a gente parou de dar reparo. Deu problema no compressor, infelizmente é outro. Quanto custa um compressorzinho desse? 9, 10 pau. Pera aí, quer dizer assim, pera. Furou as 4 bolsas, regaçou o compressor. Vai gastar uns vintão? Uns 20. Para um carro que hoje em dia o mais barato de uma dessas aqui V8 turbo diesel vai gastar uns 270, 280 pau, a mais barata, as mais rodadas. Vamos lá, gente. Não é o final do planeta, não é aquelas contas que o pessoal costuma ver de 70, 70, 80 pau na rede oficial, certo? Exatamente. Bucha de bandeja, esse carro faz ou não precisa? Esse carro, ele não é mais bandeja, eles são braços. Bracinho mas articular. são os braços, muito parecido com os da BM. Isso é elogio ou é uma coisa para ficar com Não, é medo? só um adendo só. Tudo bem. Vamos lá. Mas também faz, a gente também tira, mas às vezes a gente avalia se compensa o custo. Como geralmente é uma bucha, um pivô, às vezes não vale o custo. Tem importador que às vezes tem peça original ou OEM que a gente consegue mais barato do que mandar fazer aquele mesmo sistema de bucha mais reforçado. Estamos falando quanto um bracinho articulado desse? 900 a R$1.000, mais ou menos. Para o carro que é? Sim. Bom, com isso acho que a gente endereçou os principais pontos que podem azedar na compra de um carro desse, assumindo que você foi lá e não fez um pré-compra. Certo? Certo. Vamos falar da parte feliz dessa história. Para você que está chegando no canal, está gostando do que está vendo? Não esquece de deixar um like para nós, se inscreve aí no canal se conheceu agora, ativa a notificação na sineta. Vamos falar do geral, da parte gostosa. Comprei um carro bom, liguei lá para o Pão de Queijo, lá, maior corretora de carros premium do Brasil, que atende melhor nesse aspecto. Botou o segurão no carro, tô felizão. Chegou a hora de fazer uma revisão no carro. Vamos lá, vamos começar. Troquinha de óleo. Vamos falar do básico, do mais comum, que é o que a gente pega aqui. Né? Troca de óleo, os filtros desse carro. Vai gastar em torno de R$ 1.700 mais ou menos para trocar todos os filtros e óleo do carro. Lembrando que aqui é um V8, vai 9,4 litros de óleo no motor desse carro. É óleo pra caramba. E quantas vezes troca o óleo nesse carro? A mesma história? Mesma história, 6 meses ou 10 mil quilômetros. Aí a gente recomenda, passou, tem uma quilometragem um pouco mais alta, baixa um pouquinho, põe para 7,5 ali e toca o barco. Entendi. Então, R$ 1.700 para uma revisãozinha básico geral, uma vez por ano, para deixar o carro Sim, no fio do bigode. Exatamente. Pelo menos a cada 6 meses, vamos dizer. Vamos lá. Freio. O joguinho de pastilha e disco num carro desse é muito caro, não é? Quanto que se gasta? Pastilha desse carro, dianteira na casa dos seus R$ 1.400, primeira linha. R$ 1.400 mais ou menos uma pastilha. Nós estamos falando de um freio de 6 pistões, né? 3 pistões. Ele é o Brembo maior do que da antiga, que eram 4, aqui foi para 6. Agora ela freia. Freia mais do que aquela já freava. Disco na casa dos 900 a R$ 1.100, o parzinho dianteiro. E traseira na casa dos seus 900, a pastilha com o disco uns 800 mais ou menos, põe freio nesse carro. Ou seja, mais uma vez a First Line provando para todos nós que o universo Land Rover ele é tangível, ele é alcançável. O perigo está na compra mal feita, na compra sempre é compra, e é por isso, inclusive, Ericão, mais uma vez vem para cá. E é por isso que no vídeo de hoje a gente teve o prazer de indicar um novo serviço dos nossos amigos da First Line. Para todos vocês que sempre sonharam em ter um carro desse, vocês vão fazer uma peregrinação em busca da Land Rover perfeita. Não precisa se preocupar mais, esses caras têm o serviço agora. O Ericão tá aqui porque ele vai do céu ao inferno atrás do melhor carro para vocês. Certo, Ericão? Exatamente, pessoal. É exatamente como foi comentado. Deixa que o serviço a gente faz. Segurança, eficiência, confiança e a tradicionalidade da First Line que vocês já conhecem. Isso aí. É isso aí, meus amigos. Com isso, nós agradecemos mais uma vez a First Line, esses parceiros de longuíssima data do Amigos por Carros. Se você conheceu a gente agora, se inscreva no nosso canal, ativa a notificação naquela sineta ali no canto
Gostou desse vídeo? Deixa um like que nos ajuda bastante. E nesta tela final, vocês podem ver as últimas pré-compras que nós fizemos aqui, desvendando, desmitificando a compra do Land Rover. Land Rover é ruim se não tiver dono. Se você deixar o especialista olhar, dá para ser feliz. É isso aí.